Vocês querem perguntar alguma coisa? Alguém se arrisca? Eu estive pensando, porque nós temos um plano de expressão que é por onde esse conteúdo se veicula, o conteúdo de um homem negro no cenário nacional e internacional do cinema. Mas a minha questão é como isso foi recortado e selecionado, porque mesmo que diante do documentário, que dá voz aos personagens dessa história, e que, portanto, cria esse efeito de veracidade, nós temos um recorte, uma seleção. E ainda mais quando é uma seleção memorialística, ou seja, sabe-se que a memória é sempre um olhar do presente ao passado e que, portanto, é sempre um recorte. O que me fazia mal ontem já não me faz tão mal hoje. Então, como foi feito esse recorte nessa direção de sentido? E sentido é uma noção que tem tanto a sua acepção de direção, eu digo que algo tem sentido porque tem direção, quanto no participo passado do sentir, aquilo que faz sentir. Então, como que é dirigir esse sentido que faz sentir ao mesmo tempo que é sentido? Eu pergunto isso porque, por exemplo, quando nós lidamos com essas questões, ainda mais um homem tão brilhoso, nós temos também aquilo que se levanta contra, os antissujeitos. E isso não apareceu na narrativa, foi um recorte que consagra e que constrói o caminho de um mito. Então, quais cenas ficaram de fora? Por que esse ponto de vista e não outro? Por que alguns ângulos e não outros? Essa é a minha questão. Tá, você de que curso que é? Eu faço mestrado em semiótica. Certo. Por isso a minha questão com a expressão. Muito bem verbalizado, tudo muito Obrigado. bem expressa o teu pensamento. De fato, eu não estou conseguindo usar o microfone. Desculpa. Desculpa. Tá difícil para mim. Então deixa aí, a gente pega aqui, Beto. Pega. Não, também não, daqui, meu amor. Daqui, meu amor. A gente precisa gravar. Tá bom, então vamos gravar. Então é o seguinte. Bastante gente vê depois, juro pra você. Ó, uma coisa que foi muito importante, porque o Pitanga realmente ele não abriu, no momento que eu conversei com a Camila, falei, vamos fazer um filme sobre seu pai e tal, que ela se entusiasmou, vamos e tal, ele não nos deu muita informação para a gente poder construir um projeto, né, que a gente pudesse redigir um projeto para buscar recursos, financiamento e tal. Então, eu olhando os filmes dele, eu fiz um recorte, fiz um caminho, um itinerário. Ele olhou aqui na véspera de começar a filmar, eu consegui os recursos e tal. Na véspera de começar a filmar, ele pegou minha ideia, né? Tomou ciência do que eu pretendia, por onde eu pretendia andar com ele, já que ele não me dava essa informação, e virou para mim, Beto, eu nunca participei de movimento negro, eu sou um negro em movimento. A partir dessa chave, eu peguei, então ótimo, porque me tirou aquele peso de falar, porque não tinha como escapar da questão racial, de colocar essa questão, e me tirou aquele peso, porque, poxa, então eu vou com você, então, me mostra o seu caminho. Qual é o seu caminho? E o caminho dele é absolutamente afirmativo. É incrível isso, porque ele é mesmo essa pessoa sorridente, alegre, só vê o lado bom das coisas, baiano. Ele é como você, ele não é objetivo nunca. Ele dá uma olhada, vai, mas com pensamento, com raciocínio, com ideia. Não é vago, não. Então, você acaba sofrendo uma influência pelo esse estado de espírito dele afirmativo. Então, não é uma questão, a gente não esconde. A única coisa que a gente não colocou no filme, que é o que ele se referia como a caixa preta dos Pitanga, era a questão que ele falava para nós que a gente ia abrir a caixa preta dos Pitanga. A caixa preta maior, talvez, seja a questão da mãe da Camila, da Vera Manhãs. Que eles tiveram uma história e quando ela era pequenininha, Camila era pequenininha, ela começou a ter surtos e problemas psiquiátricos e o casamento desmoronou, eles se separaram, ela nem conseguiu criar filha, porque ela realmente tinha os surtos poderosos. Então, o que acontece, a gente convidou a Vera para participar do filme, ela não quis. E a vontade dela foi soberana, a gente se referenciou a ela como um mito mesmo. E talvez fosse esse o único questão mais dramática da vida dele, que a gente fugiu, por uma questão de respeitar a vontade da Vera, né?
Ponto isso, eu acho, o que eu acho que mais dramático do que a origem dele, vindo da onde ele veio, a mãe dele trabalhava pela comida e pela casa, ela não tinha salário. Então, nascer nas circunstâncias em que ele nasceu, lutando contra todos os preconceitos na época, que eu estou falando no final dos anos 50, na Bahia, com todo mundo metendo a mão no peito dele. Eu acho que isso já é uma condição dramática suficiente. A partir daí, ele vai buscar a história dele. Quando o material que nós temos filmado, teria como eu editar o filme mostrando as pessoas que deram oportunidade a ele. O primeiro, a possibilidade de teste, o Walter Webb, que chamou ele, que conseguiu o teste para ele, o Glauber Rocha, que levou ele para a escola de teatro. Quer dizer, eu poderia ter mostrado as pessoas que deram oportunidade para ele. Mas nós preferimos editar o filme mostrando a força que ele tem. Ele é filho de Ogum, ele vai buscar o caminho dele, ele tem essa estrela, ele tem esse destino, a filiação dele, de sangue, a relação dele com uma menininha também, que é mãe de santo dele. Quer dizer, então, a gente botou ele no sagrado mesmo, depois a gente botou ele na ginga dele, no transitar no mundo, e por final a gente coloca o ideológico político, né? Foi um jeito de que o filme naturalmente se construiu. Respondido? Sim, em parte, mas só para ressaltar, eu não deneguei a questão do conteúdo, por exemplo, a temática, é realmente fabuloso. Só quis pensar como você pensou a maneira de vincular esse conteúdo, porque os recortes de cenas, a maneira da disposição de câmeras, as entradas, a questão da disposição ao longo da extensão do filme, de deixar a questão familiar para o final, a relação com os filhos e tudo mais, só essa questão, mas ficou bem respondido. Porque ele volta para o começo, ele conta a história dele. Né? Quando a gente terminou de filmar aquela cena, quando a gente pegou o filme para montar, tinha as netas enterrando ele. E ele levantando, falando, mais fortes são os poderes do povo. Estou livre para voar. Quer dizer, já temos a cena final do filme. Aquilo sempre foi a cena final. Né? Mas o fato é que ele me inspira muito como artista, e eu me sinto hoje muito influenciado por ele, sim pela afirmação, que eu acho que a gente também, quando a gente fabula, quando a gente é crítico demais, a gente destrói demais, e a gente não propõe nada de superação, né? E o Pitanga tem isso. Então é muito inspirador por isso e por envelhecer com essa saúde, né? Saúde que eu digo psíquica, beleza, alegria, né? Vamos lá? E a escolha das conversas das pessoas que participaram? Foi ele que foi escolhendo. Ele foi escolhendo, nós fomos falando, assim, o que tinha que era muito curioso, a gente deve ter pelo menos umas de 10 a 15 entrevistas que a gente teve que tirar. Porque eram pessoas que falavam do mesmo assunto, do mesmo tempo da vida dele. Então eu optou por aquela pessoa em que a chama da conversa estava mais acesa, né? Mas ele foi dando essas conversas, né? A cada etapa de filmagem, a gente fez 2 vezes Rio de Janeiro, fizemos São Paulo, 2 vezes a Bahia. Então cada etapa, vamos lá, com quem você quer falar? Descobrimos que fulano de tal está vivo, está bom de prosa. E chegamos aí, fomos ver o Jimmy Luft no Refúgio dos Artistas, né? Seria dramático colocar o Jimmy, porque o Jimmy perdeu completamente a memória, morreu no ano passado, mas sabe, não preciso causar esse constrangimento para a família, né? Mas a gente fez uma evocação ao Jimmy. O fato é que as ex-namoradas ficaram muito excitadas com a possibilidade desse encontro, porque várias mulheres se candidataram a ocupar o papel da Vera e ele não quis, ele quis criar os filhos dele, né? E aí quando você faz uma retrospectiva da vida e você, eu quero
falar com você, você é uma pessoa importante para mim, elas ficavam muito emocionadas. A Tamara, a Zezé, né? Ficaram muito emocionadas. Então é o seguinte, ele deu a pauta e nós lapidamos. Demorou um ano para lapidar essas conversas. As conversas, eu pedia para cada uma dessas conversas, eu entrava com um fotógrafo na locação, primeiramente, escolhia o lugar que ia ser filmado. Ele colocava muito dimmer, o fotógrafo colocava dimmer no refletor, no interruptor, no abajur, né? A gente usou sempre luz do ambiente, da arquitetura do lugar, dimmerizada, né? E eu pedi a cada um deles que a conversa ia durar 1 hora, 1h30, chegava a durar cada encontro. Mesmo sabendo de antemão, olha, eu vou usar 2 minutos, 3 minutos, mas para a gente realmente alcançar esse lugar de intimidade, eu vou precisar ficar bastante tempo conversando, né? Então tem um material muito assim, às vezes você pega um encontro de 2 minutos, tem conversa, tem frasezinha daqui, dali, de lá, e aí tem a intervenção mesmo da construção da narrativa, do discurso e tal. Vocês na direção faziam alguma interferência? Qual era o nível de interferência que tinha nas conversas? Ou deixavam eles soltos? O que tem, que geralmente quando se faz um filme documentário biográfico, são pessoas que já morreram. Pitanga falava para nós, né, que façam uma homenagem em vida. Acho que Nelson Cavaquinho falava isso, ele citava Nelson Cavaquinho. Mas o que você perguntou mesmo? Quando tinha as conversas, Aí vocês interferiam? Então, nós começávamos a conversa, o Pitanga realmente reencontrava com as pessoas que ele não via há meses, como há anos, né? Então, a conversa, a gente criava essa situação, o Pitanga ficava fora da locação, nós nos preparávamos para filmar, ele entrava e a conversa se dava como um encontro, né? A gente dava como um encontro de fato. Quando ele achava que a conversa estava meio se esgotando, ele ficava sem jeito. Beto, você quer mais alguma coisa? Você acha que tem mais alguma coisa? Né? Então, de vez em quando, o Camilo e eu pedíamos alguma coisa a mais, né? E aí a conversa acabava se reaquecendo. Oi? Isso depois de 1 hora. Não, mas eles falavam muito. Até ele quebrar essa quarta parede, demorava um tempo. O fato que assim, a gente priorizou, de vez de construir cada episódio da vida dele, ou pegar todas as informações da vida dele, a gente achava que um documentário sobre um ator, a melhor maneira de dizer quem é ele sendo no mundo, né? Quem é ele no mundo, é ele a atitude dele, como é que ele se move no mundo. Então, teve muito material que conta detalhes da vida dele que a gente tirou, o que era uma informação legal, mas no momento que essa informação foi dada, o fogo não estava aceso. Então, eu não vou burocraticamente oferecer essa informação, forçar a entrada de um trecho do filme para poder dar conta o homem tem 77 anos e o filme só tem 1h50. Eu sou meio ruim com o nome de filme, mas eu lembro que uma vez eu vi um documentário sobre um movimento de cinema na Colômbia, em Cali, e aí teve uma cena que me marcou muito, né, porque foi confortável o Antônio Pitanga nesse documentário, né? Só que eu lembro que fiquei meio chocada, porque foi um momento em que ele estava brigando muito com... era um making off, né? Em algum momento que ele aparece brigando muito. E meio que exigindo um pouco de respeito ao trabalho dele, né? Que despencaram com ele lá pra cá e aí de repente o ator que ele era desapareceu e de repente só aparecia o homem negro bonito, assim. E aí eu achei bacana, né? Em vários momentos assim, deu pra ressaltar as fabulações dele, né? A consciência expandida dele, que eu acho assim incrível, né? Um homem que é mais do que negro, né? Que chegou a romper um bocado de fronteira. Só que em alguns momentos também, eu não sei, me incomodou um pouco a ideia de que ele era muito corpo, muito negro, muito lindo, sabe?
tendo em mente que os estudos de masculinidade que eu tenho tido contato, né? Em certo sentido, assim, ele tem asa, voa, né? Um cara que sabe fabular e que sabe romper certas fronteiras de raça, mas ao mesmo tempo, às vezes eu tinha a sensação de que esse lugar estava sendo, né, colocado de novo, assim, né? Daquele homem que namora demais, daquele homem que é muito pau, que é aquele homem assim, que come todo mundo. E aí, não sei se isso é. Mas você acha que ele come todo mundo ou ele namora todo mundo? Tem uma diferença nisso, né? Mas isso é sentido, né? Pelo menos estava na antessala para comer todo mundo, né? No flete. Estava muito disponível. Não estou desarotizando o mundo, eu acho que o mundo tem que ter gozo mesmo, sabe? Mas isso é sentido, eu ficava assim, gente. Mas ele é assim, ele é pura libido. Ele sempre comenta que ele, naquele momento que ele chega no Rio de Janeiro, ele fazia 4, 5 filmes por ano. Quando o movimento Cinema Novo é um movimento da classe de jovens universitários, com a influência do cinema, da novela vague, da contracultura dos anos 60 e tal, e que querem fazer um filme com uma implicação social e política e tal. Quando eles olham para o Pitanga era um negro, a figura do oprimido, só que ele era impertinente, ele tinha um gesto largo, ele tinha, né, ele não tinha freio, não tinha cabresto, como ele fala, né, que ele fala pro Rocco. Então, o Pitanga, naquele momento que o cinema era politizado, o Pitanga trabalhava muito. Ele virou realmente, não é sem exagero quando o Caetano fala assim, pô, você é um ídolo para nós, né? Então, naquele momento, o Neville fala sem exagero. Quem tinha de protagonista negro no cinema mundial não tinha. Até os anos 60, o racismo era legal nos Estados Unidos. Tinha aquela coisa de direita e esquerda, direita e esquerda, banheiro só para homem, o ônus, era institucionalizado completamente. Né? E o Pitanga, ele abre esse caminho. Logicamente com essa senso de oportunidade daquele cinema inovador, politizado, do que era o cinema novo. Não, mas aí eu estava começando a esquecer, né? Então, em algum momento ele estava brigando lá no cinema lá em Itália, que eu lembrava disso, e aqui eu vejo assim, nossa, é muito no outro sentido, né? De meio que dar uma patada nos conflitos e resolver os conflitos todos como uma risada, assim, né? Com um sorriso, com uma alegria, que eu falei, nossa, não me lembrou o primeiro Londres que eu tinha. Não, o Pitanga, ele fez Mansão Araucaima e ele fez um outro filme lá nesse período que ele está até filmando um pouco no Brasil quando ele foi para lá, né? Mas eu procurei tirar esses filmes que colocam ele no lugar do bandido, do negro bandido, faceira, eu realmente não escolhi, porque me interessava. Se eu tenho que levantar alguma coisa da vida desse cara, eu quero que ele seja exemplar mesmo. Eu acho que é fundamental. Eu acho lindo que ele conte, ele apresente a Bené do jeito que ele apresenta, né? Que o Boal subiu ali o chapéu Mangueira, ou não sei se é o Babilônia, o chapéu Mangueira que a Bené morava. Ela aprende o método Paulo Freire, educa, ele apresenta de um jeito muito bonito a Bené, né? O trabalho que ele fez ali, o Viajando na Telinha, né? Que ele leva os meninos do CRIAN, o CRIAN é que nem o nosso Casa, como é que chama? Fundação Casa, né? Tinha facção, com essa briga de hoje que tem facções e tal, eles foram fazer aula de cinema. Então eu não estou despolitizando ele, eu não estou deixando ele, não estou deixando de tocar em assuntos que são importantes, mas são afirmativos. Ser afirmativo não quer dizer que não tenha conflito, né? Ele fez os Jogos da Paz, que o Barretão até fala assim, pô, isso aí era o verdadeiro PP. Quer dizer, ele tem, no momento que ele para de fazer cinema, ele fala assim, preciso ganhar dinheiro, preciso criar 2 filhos, né? E ele foi por 2 mandatos vereadores. Só que eu não quis colocar isso, começar a falar de política, porque é a vida dele pessoal, né? Mas estão 2 dos trabalhos dele, significativos como vereador, foram citados, né? Diga. Bom, boa noite, meu nome é Débora. Eu gostaria primeiramente de parabenizar
o filme, porque eu me emocionei do início ao fim. Desde a primeira cena da avó, né, da história da avó dele, e ele tem orgulho da família dele. Então, assim, eu gostei muito, eu gostei de todas as partes que vocês abordam sobre a consciência política dele. Eu acho que ele foi erotizado não por vocês, mas está bem retratado no filme essa erotização do homem negro, do corpo negro, e desse fetiche que as pessoas têm com o homem negro. Eu acho que vocês conseguiram pegar esse sentimento das mulheres, até cobiçando até a própria Vera, né? Acho que vocês conseguiram retratar isso muito bem, que é essa erotização que o homem negro sofre todos os dias, e todo mundo em cima do falo negro. Então, acho que está muito bem retratada a parte da consciência política dele. A parte das pessoas que deram oportunidade para ele, por mais que você não abordou tudo, mas também deu para ver isso. Mas eu acho que esse protagonismo dele, que foi excelentemente bem retratado, porque daí não entra aquela parte do homem branco salvador, sabe? Entra o negro protagonista, o negro que faz a sua história, o negro que aonde tiver a oportunidade ele vai lá e ele passa. Então, isso eu acho que foi a poesia, eu acho que isso que mais me emocionou em todas as cenas, assim. Então, essa sensibilidade de vocês, eu achei que eu ia chegar aqui e falar com cineastas negros, né? Não, tipo, eu não entendi agora como vocês conseguiram chegar até essa consciência que a gente aqui não vê tanto ainda no Brasil, né? E como que vocês tiveram essa sensibilidade, como que vocês escolheram Antônio Pitanga e sabe, você, assim, eu ainda preciso estudar muito mais sobre isso, eu sou da área de engenharia, não tenho nada em cima, mas da minha parte, gostaria de dizer que vocês estão de parabéns. Muito obrigado. Obrigado. Só um momento, porque as nossas perguntas deu a entender que a gente não estava dizendo sobre esse teor incrível. Não, tô me sentindo sabatinado. Desculpa, porque a gente já foi direto ao outro ponto, porque não, mas eu estudei, eu estou na universidade, se você não bater papo com você, a trilha sonora é incrível. A trilha sonora guia muito bem a imagem, a questão das câmeras, às vezes tem 3 fotos, 3 extensão, então assim, realmente é incrível. A gente já foi para um outro momento, tipo, ok, passado que é lindo. Não, vamos pensar. Os mecanismos de construção. Só para deixar claro, vai. Diga, querida. Menos uma pergunta, mas eu acho que um diálogo aqui com o que os colegas falaram, com a sua resposta. Sobre essa questão da masculinidade, da erotização, o Pitanga ele é assim. É claro que existe um recorte, eu acho importante a gente pensar nisso, porque o homem negro é visto pelo falo, pelo poder, o vigor, né, no sexo, toda essa questão. Mas o Pitanga ele tem essa coisa o tempo todo, em todas as relações. Mas ele tem muita consciência disso, porque na entrevista que eu fiz com ele, acabou sendo cortado, não deu para colocar essa parte, mas ele fala de um episódio que ele estava se relacionando com uma mulher na Alemanha, falou para mim, e que ela virou para ele em certo momento e falou assim: por que você não está suando? Eu falei: gente, eu estou aqui no ar-condicionado, está frio. Eu não tenho que estar suando, porque a imagem do homem negro, forte, vigoroso, ainda suando, entendeu? Ele diz isso, ele nunca quis ser colocado nesse lugar do sexual apenas. E a trajetória artística dele demonstra isso, que ele não se deixou levar nesse sentido. Mas ele fez Hair, né? Ele ficou famoso quando ele fez uma peça chamada Hair, com a Sônia Braga, grande elenco, Neila Torraca e tal. E na peça ele ficava nu. Aí a coisa foi bate-boca, virou fofoca. Tanto é que eu fiz uma entrevista para o jornal Globo agora, a pessoa foi perguntar: você aborda esse assunto?
Porque é famoso isso na classe artística, do cara ser bem dotado. E acho que a gente fez isso, e as pessoas, meus colegas, assim, tirava barato e tal, antes de ver o filme. Né? Como é que eu ia tocar nesse assunto? E eu acho que a gente colocou de uma maneira muito bacana ali, né? Na hora do gesto, conta quando ele foi lá para a Pérsia, que as mulheres usavam um buque quando ele entrava em cena. Quer dizer, virou uma coisa anedótica, né? Mas ele mesmo, ele não é um cara que fica... Ele fala, inclusive, é muito contraditório isso. Mas ele diz que lá nos anos, quando ele chega no Rio, nos anos 60, e que ele faz 4, 5 filmes por ano, ele fez filmes para diretores estrangeiros que vinham filmar no Brasil, né? Ele filmava muito mesmo. Então quiseram colocar nesse lugar de símbolo sexual, mas ele sempre diz ele que recusou, mas tem uma coisa que não tem como segurar, ele estava no cinema, né? Sem camisa, suado e tal, né? Eu queria te perguntar assim, você traz uma relação dele com a Benê e traz a questão da religião, né, de conflito, né, que a Benê era de uma religião evangélica e ele né. Acho que isso, no momento que a gente está vivendo, é uma questão importante, porque o nível de intolerância religiosa é muito alto. Né? Se não valeria a pena ter aprofundado, ou isso não foi uma questão para eles, enquanto casal. Essa diferença. Essa diferença, o que acontece é que ele eu acho que não é, acho que foi colocado, tanto é que você viu isso Sim. em primeiro plano. Mas o fato é que ele nunca foi, por mais que ele seja crescido, ele ia na casa da mãe menininha e namorava as filhas de santo, tomava os banhos, mas ele nunca foi de bater a cabeça. Então, até de lá para cá, ele frequenta a igreja para Bené, ele ouve, ele lê as coisas. Quer dizer, ele não é um cara sem preconceito de religião, né? Agora, aí é outro filme, tá? Eu passo o contato dele para você. Só para colocar como é possível essa conjugação de várias formas de ver a fé. Não, eu acho legal que isso tudo, quando a gente é visto, que eu espero que esse filme chegue numa audiência grande e tal, nesse momento de transigência, de intolerância, é muito legal ele tirando uma onda que os pastores estavam chegando, vamos casar, com a Bíblia atrás, aí chegou ele, filho de mãe menininha, essa coisa de coexistência do casal com harmonia, ele, olha, apesar de todas as mulheres, veja que é um filme de septuagenários, né? É um filme de septuagenários. E aí então todas aquelas mulheres lindas que ele namorou, entra Bené, de toda na cabeça, cozinhando para 3.000 pessoas, abraçando, pegando e batendo aqui no braço dele, ela é a mais linda, no meu fraco entender, ela é a mais linda de todas, assim, uma mulher poderosa, e ele quis se vincular. Ele, quando ele chega, ele que viveu o desbunde, a loucura, era já um desterrado, né? Já tinha perdido a mãe, já na Bahia de Salvador, ele era um desterrado já dentro de Salvador. Quando ele vai para o Rio, vive a maluquice dos anos 70, a loucura. Quando a Bené entra na vida dele, é como que ele estivesse ancorado num projeto de vida mais sustentado, com mais força, com mais, né, mais aterrado mesmo, né? Então eu acho que eu acho que se dá, se botar a Bené, semioticamente falando, uma cozinha para 3.000 pessoas, é um estado de poder aquilo, né? Ele queria fazer uma pergunta? É a terceira vez que eu vejo esse filme. A terceira vez que eu vejo. Parabéns mais uma vez. E tirando as outras duas, eu não tive a oportunidade. E agora, aproveitando que você está aqui, eu quero saber como que foi essa relação do Iuomar na trilha desse filme. Como que foi feito o contato, a solicitação e tal, porque a música é muito forte, né, ela bate fundo mesmo, e o Iru é um grupo que, assim,
ele é conhecido dentro do movimento negro e ao mesmo tempo não. E qual é essa relação, se é que há uma relação? Então, antes, eu sou bem amigo do Ilu, da Beth Berry e tal, né? Esse ano, o ano passado, nós filmamos todo o desfile. Um tempo atrás, antes de rodar o Pitanga, eu fiz um curta-metragem com um artista chamado Chalô, que é o diretor de arte do Pitanga e também roteirista. E o Chalô, nesse filme dele, chamado Manifesto Macumba Saga, com K e Y. Se quiser ver, está no Google, Manifesto Macumba Saga. É um filme que mestra esse manifesto do Chalô com imagens do Ilu. O que me tocou nessa experiência de fazer o Manifesto Macumba Saga foi essa sintonia que o Chalô tem no afirmativo, né? Ele também é negro e ele está sempre o tempo inteiro envolto com essa questão na vida dele, e ele é um cara que não gosta do rancor, não gosta de ter o discurso do magoado, do injustiçado, ele quer sempre saber para onde ele vai, né? Então ele é uma influência forte para o filme, e ele que me apresentou ao Ilu. O Pitanga diz no filme que ele, naquele momento, nos anos 70, ele era muito próximo da luta da mulher, como é que chama? Leila Diniz. Ele estava ali lado a lado com a Leila Diniz. Inclusive ela aparece numa cena rapidamente, a Leila Diniz, que ela está deitada ali com os jagunços e tal. Então, eu achei, quando a gente foi fazer, estava editando o filme, já amigo da Beth, eu pedi para ela compor a música. Aí ela foi lá que eu queria que também terminasse com isso, que eu tivesse essa evocação final, né, que eu estou contando o mito, estou contando o mito vivo, né? Não é o mártir, é o que está presente para influenciar nesse momento que a gente está vivendo hoje, né? Então eu queria que eu terminasse ali no final. É o único momento que eu boto ele preso, ele subjugado, ele, né, porque todo o resto do filme eu excluí essa cena. Naquele clipe final, eu queria que a gente fizesse essa transcendência, e aí eu chamei a Beth, né? Ela foi na produtora, viu o filme, isso era 1h da tarde, ela tirou o dia, ficamos lá, fomos pro bar, fomos comer, fomos beber, e às 7 horas da noite ela tinha a solução. Ela ia fazer uma cavalaria. Cavalaria é o toque que era feito quando havia o jogo da capoeira e chegava a polícia. E a polícia, logicamente, ia reprimir. Então, o toque era avisado, e quem estava tocando fazia esse toque da cavalaria, que era para dispersar o jogo. Então, até o primeiro momento daquele clipe final, é a cavalaria que ela fez pro Pitanga, e aí ela vira com outro toque. Eu estou contando cena de bastidor, porque a Beth ela está acompanhando o lançamento do filme comigo, está muito perto do filme, está muito orgulhosa de fazer parte. E eu, por outro lado, sou militante do Ilu, vou todo ano, chamo meus amigos para fazer câmera. Pois não? Beto, eu quero retomar a pergunta da colega das engenharias e que você esmiúce essa escolha que vocês fizeram. Como vocês escolheram o Pitanga, tem a filha dele como direção também, a gente já entende parcialmente. Mas eu quero saber da parte de vocês, equipe de produção geral do filme, e junto com isso, complementando que eu esqueci, eu não respondi você, agora ele está voltando para a sua pergunta. E eu quero que você já mencionou 2 vezes, mas eu quero que você entre mais nessa coisa de explicar e trazer para nós o mito vivo, porque a gente tem 2 mitos vivos que não são Pitanga, Roberto Carlos e Pelé, e eles são projetados aí na mídia todo o tempo de existência que eu tenho.
O Pitanga, apesar de toda essa mídia, toda essa fama que ele tem, ele não é esse elemento de mídia que a gente conhece em Pelé e Roberto Carlos. Aí eu queria saber como vocês fizeram essa escolha, a escolha do mito vivo. Tá. O Pitanga, ele falava para nós, antes de fazer o filme, que esse seria o último voo antes do mergulho. Né? Porque o fato é que ele virou aquele pai da Camila, aquele lá que anda de terno branco, terno de linho, sambista, né? Ele é sambista? Acho que ele é Mangueira. Acho que ele é da Mangueira. Evangélico, que sabe. Ele é casado com... aquela que foi governadora lá. Isso. Quer dizer, então essa era a ideia vaga que se tinha do Pitanga. Nós, do meio do cinema, eu estou no cinema há muito tempo, então o Pitanga sempre foi nos festivais de cinema aquela pessoa que entrava no auditório com muito brilho, com muito orgulho, com cabeça erguida, não dava muita trela para ninguém, orgulhoso, porque ele ainda não estava fazendo cinema, ele vivia do orgulho do passado dele, naquele momento, né? Então o que eu digo para você é que esse filme resgatou a alegria dele. Agora você vai ver ele está sempre sorrindo. Ele fez uma performance na Mostra de Cinema de São Paulo, no auditório, porque ele estava lá. Foi uma loucura. Foi uma loucura. Ele cantou na frente do palco. Você estava lá na Mostra? Foi incrível isso, né? Você estava naquela sessão que o Pitanga estava lá. Naquela sessão e depois eu vim aqui na segunda foi na Cinemateca. E então o que acontece? O Pitanga hoje ele foi chamado já para 2 séries, um filme, vai ser um protagonista. Quer dizer, o voo parece que é que nem aquele lá que ele fala que é incrível aquela história que ele conta para o Zé Celso. Da águia. Sim. É incrível aquela história da águia. E ele virou a própria águia, ele está cheio de garra agora de novo. Né? E como nós chegamos a ele? Nós fizemos um filme anterior chamado Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios, né? Que a Camila protagoniza. Inclusive a Camila, quando pegou o roteiro para ler, nós demos o livro do Marçal Aquino para que ela lesse, ela viu ali uma possibilidade de elaborar a relação dela com a mãe, né? Quer dizer, entender melhor, estudar o assunto e entender melhor a questão da mãe, né? A protagonista tem problemas psiquiátricos assim como a mãe dela. Então começamos a frequentar a casa da Camila e já chamamos o Pitanga para fazer uma ponta, um personagem secundário. E quando nós estávamos lançando o filme, Camila e eu viajando, né, em momentos que a gente ia celebrar, tomar um trago e tal, surgiu a ideia, vamos fazer um documentário, vamos fazer um documentário, o cara é incrível, o cara... Aí eu comecei a ver os filmes dele, né, e aí fascinação. Aí eu falei o seguinte, tudo bem, eu vou fazer, Camila, mas deixa o meu filho se formar no colégio e vamos nós 4. Diga. Eu gostei muito assim, porque tem nomes que não são tão conhecidos no cenário nacional, mas para quem está estudando um pouquinho de gerações no Brasil, sabe que com a trajetória dele, ele fez uma costura de nomes importantes de uma geração dele, né? Que tem a ver com o teatro experimental do negro, coisa que a Ruth de Souza traz bastante, né? A partir da figura do Ruth. Aléa Garcia também. Eu teve uma conversa dele com o Joelzito que eu achei muito emblemática, assim, né? O negro, de um jeito ou de outro, sempre teve tela. Só que ele fala, parece que estava em espaços mais estratégicos antes. Assim. E aí eu queria ver, assim, na sua opinião, por exemplo, se um jovem negro, por exemplo, o filho dele, Rocco Pitanga, se seria possível fazer, claro que o Rocco ainda tem muita estrada na frente, né? Mas se seria possível fazer um documentário pensando, por exemplo, o Rocco, né? Se articularia esse monte de figuras negras na tela da geração dele. Ou isso é mais possível na geração do Antônio Pitanga? Deu para entender também? Não, deu para entender. Você está dizendo que tem uma frase citada pelo Joelzito, pelo Pitanga ali, dizendo que no passado o negro estava em pontos mais estratégicos do que estavam hoje. Eles falam ali, e para mim, eu não acho que é verdade. Não acho que seja verdade. Mas eu acho que é importante levantar, fazer pensar, tentar começar a pensar das figuras que estão hoje, quem estava resgatar as que estavam no passado. Eu acho que é uma polêmica boa.
Por isso nós deixamos, né? Teve uma coisa que a Léa Garcia, que ela fala, uma hora que ela fala assim, eu não sou escravo nem de branco nem de negro, porque o Quilombo dos Palmares era isso, né? E ela fez um filme chamado Ganga Zumba com o Antônio Pitanga, e que ela se rebela com o personagem do Ganga Zumba, que ela fala que eu não quero ser escravo nem de branco nem de negro, né? Essa frase eu achei boa. No entanto, ela falou uma outra frase que eu cortei, porque eu não sei se eu queria colocar essa polêmica, né? Que você perguntou, o que você deixou de fora? Pronto, vou lhe dar isso agora. Que era uma frase seguinte, que ela Léa falou, eu vou dizer uma coisa para você agora, que é uma coisa que eu acho que eu acho que o negro abandona seus filhos. O negro abandona seus filhos. Ela falou, denunciou isso, e eu não sei até que ponto nós abandona mais que o branco, ou se o homem abandona porque às vezes vai buscar trabalho e não volta. Eu não sei, é um assunto que eu não dominei, eu não queria ser anunciado no filme, porque eu achei que a Léa colocou uma coisa que não sei. Mas eu estou enunciando hoje pela primeira vez isso aí, uma coisa que eu guardei. Mas não é nem seu, nem da Léa, nem do filme. É uma coisa que Michel Temer disse no dia 8 passado. Né? Vocês lembram do discurso de Michel Temer? É social, é machista esse negócio. Que a mulher, quem sabe, dá preço no supermercado e cria os filhos. Então, uma coisa de história que a gente tem de machismo. Mas não é racial isso. Não racial. Não é, talvez né? A Léa quisesse. Mas a Léa botou nesse lugar. Colocar nesse lugar. Peraí, Campo Minado. Não quero entrar nessa polêmica. Diga. O que eu achei interessante também dessa homenagem e dessa figura que se faz do homem negro, que é uma antítese de tudo que se tenta construir de imagem do homem negro. Vocês retrataram ele de uma delicadeza com os filhos, né? E é uma coisa que a gente não vê tanto, né, retratado. Então eu acho que esse ponto também é uma coisa que pai eu gostaria de ter para os meus filhos. Existe isso, né? Porque até agora, como mulher negra, eu só, aconteceram tantas coisas não boas de todos os homens, sabe, brancos e negros, mas eu entendo que os homens negros tenham uma memória destruída, justamente porque eles têm que estar sempre nessa parte de eu vou aqui, agora eu vou aqui, porque as mulheres pedem muito ele, e ele não sabe se concentrar. Então ele larga a família, ele larga filhos, ele larga, né, ele larga a mulher negra. E então essa parte do filme dele assumir os filhos, e agora o filho dele também está fazendo a mesma coisa, está assumindo os filhos, eu achei um retrato interessante de uma parte que eu não conhecia da masculinidade negra, né, que também é possível um pouco mais calmo. Eu nunca vi isso na minha família, mas eu estou vendo um exemplo dele, e eu estou vendo, e esse exemplo dele pode ser mostrado para todos os homens de que é possível, que eles podem, né, não acreditar naquele estereótipo que é colocado na mídia para eles. Então eu achei muito interessante essa parte de revelar o homem negro na sua humanidade, na sua calma, na sua maestria e na sua paternidade. Isso não é revelado. Você veja que, por exemplo, ela levantou a questão da tolerância religiosa, o pai que cria os filhos açúcar. Esses assuntos todos que criam relevo dentro do filme, eles são afirmados, eles não são problematizados, eles são afirmados, mas toca no assunto e é exemplar. É como aquele menino que é o filho do irmão dele, que fala assim: meu pai nunca foi de falar as coisas, ele me ensinava pelo exemplo, né? Logo no almoço de família no início. Então eu acho que o filme acaba colocando essas questões que são meio tabu, porque se o cara ele talvez não quisesse repetir o que aconteceu com ele.
do pai, da ausência absoluta da figura do pai. A mãe teve 3 filhos com 3 homens diferentes e nenhum assumiu. E se não é para assumir, se não é para ajudar, não me atrapalhe. E ela fez isso sem nenhuma bandeira, ele fala, né? sem o feminismo de hoje, que é uma bandeira, que une as pessoas, né? No movimento, é uma coisa que fortalece, o movimento fortalece. Ali, no caso dela, ela nem sabia o que era isso, né? E ele traz a questão política, né? Que ele diz que não é um negro de movimentos, ele é um negro em movimento. Em movimento, exatamente. Diga. Boa noite. Na verdade, assim, você chegou a falar do Eu Receberia, e após o Eu Receberia, você fez o Amor Segundo Bechemberg. Não, antes? Foi antes. Você acha que o Amor Segundo Bechemberg já era um prenúncio de que você estava com vontade de fazer um documentário? Porque eu sinto ele, apesar dele ser baseado num personagem do livro, eu sinto muito como se ele fosse um documentário experimental, na verdade, né? Que é aquela coisa da câmera focada. É um reality show, né? É bem reality show que eu fiz para a TV Cultura. Uhum. Esse eu fiz no reality show com os Pitanga. Eu fiquei lá, botava eles ali, ficava só olhando. Eu acho que tinha ideia assim, ó, você tem razão. Eu acho que veio numa construção, nossa carreira aí de tantos anos, veio numa construção em que esse momento era um momento de experimentar uma não ficção, né? Quer dizer, mexer também com a televisão, com os pontos de vista diferentes da televisão, mas acho que tinha uma vontade de fugir um pouco. Tá dentro da curva, eu acho. Mas eu preferia ficar no Pitanga porque muita gente não viu o Schamberg aqui, né? Então é um filme que também não tem acesso para assistir. Eu preferia manter na questão do Pitanga aí, que tem vários assuntos que estão se aflorando. O Marçal teve participação, eu estava nos créditos. Ele, o Marçal, ele nos ajudou a fazer aquele texto que foi o projeto inicial, que o Pitanga não me dizia as coisas, que eu não sabia que filme eu ia fazer, que eu inventei um itinerário, né? Muito com a ajuda do Chalot, e aí o Marçal nos ajudou a construir esse texto de apresentação com o qual nós conseguimos o investimento do filme. Assim como o Zé Carlos Avelar, que é um crítico de cinema falecido ano passado, um cara muito importante, cineasta também, muito importante dos anos 70, dos anos 80, e foi com ele que eu fiz a primeira conversa, né? As primeiras conversas sobre o filme, quando pensei em fazer o filme, com ele eu gravei uma longa entrevista. Então ele tá também, eu botei uma montadora também, tá um monte de gente no roteiro, porque todo mundo tem a sua parcela de contribuição. Diga, Luiz. Então, eu queria falar que, para além de todas as questões que estão sendo comunicadas aqui, né, da personalidade maravilhosa, da história, das coisas todas, eu me encantei muito que o Senna conseguiu dar uma aula de história do cinema, né, em vários momentos, porque tem filmes super preciosos que você resgatou e que a gente não vê, sabe? Porque leu alguma coisa, não viu tudo e tal. E então esse ponto é delicioso também para gente que trabalha também, que vive com cinema e tal. Só ficou uma dúvida, assim, de algum momento problematizar um pouco mais com ele essa questão da vida dele no cinema, dele mais para frente. Eu não sei se isso chegou a rolar e depois vocês não foi, porque ele construiu, né, o cinema brasileiro em boa parte, ele tem uma importância na trajetória do cinema brasileiro que é fenomenal. E a gente não vê ele, de repente, falando hoje, né, do cinema, da força do cinema, disso. Eu não sei se isso não surgiu, ou não entrou, ou não foi contemplado. Isso não foi contemplado não, porque a gente começou a fazer um documentário sobre um ator do cinema e de repente virou sobre uma pessoa especial, né? E o que é bastidor, assim, não nos interessava. Eu acho, nessa direção, o papo mais delicioso é com o Otton Bastos, em que ele fala dos atores glauberianos, que o Otton conta como é que ele fez o negócio do rodopio, que é o busca-pé, que gira, né? Que é o curisco, né? Que gira, que nem um rodapé, que gira, e que eles ficam ali tirando uma onda de que... Não, pode fazer. Que o Glauber assoprava no ouvido a ideia, pode fazer.
Quer dizer, eles conversam muito ali dos bastidores, de como era ser ator de uma figura genial como o Glauber. Eu acho que essa conversa foi a conversa realmente que eu tive que reduzir bastante, mas é a conversa mais saborosa em relação ao bastidor. Né? O Kaká Diegues, que eu achei que fosse dar mais e tal, mas ele não foi. Quer dizer, quem deu um pouquinho foi o Sérgio Ricardo. Aquela cena inicial que ele conta do filme do Sérgio Ricardo é maravilhosa. Não, e a história do aterro. A Pilha do Grande Cidade, que vale muito a pena esse filme, cara, que é o primeiro filme do Kaká, segundo. Foi o primeiro? Primeiro. O Gangazumba. Segundo, A Grande Cidade. Passou agora na mostra na Cinemateca. Muito legal esse filme. Que ele faz um Calunga, que é o marginal do bem, né? É muito legal esse filme. Mas a gente não entrou nessa coisa que eu acho que é o lugar que tem o cinema novo do Eric, né? Que se complementa ali, né? Esse lugar que é pegar o clima dos cineastas, né, que são os bastidores mesmo. Mas eu acho que como efeito colateral também, acho que vai trazer isso também, de efeito atual. Acho que vai contribuir para se fazer um resgate desse cinema brasileiro dessa época. Eu acho que ele estava muito saboroso, a forma com que os filmes entram, o contexto, aquilo que é sendo discutido, tem força. Não, e o que eu acho que é fiel, leal ao que é o Pitanga, de fato, é assim, tem gente que não gosta de futebol, é chato a parte que ele fala de futebol. Ou não, porra, de repente ele conta o que é o Vasco, o sentido que tem o Vasco como pioneiro do negro dentro da construção do estádio, dentro do quadro, quer dizer, mas ele é louco de futebol. Pitanga, o senhor é de segunda, mas quarta-feira ele está vendo algum jogo hoje na televisão. Ele é louco, é fascinado por isso. Isso não tinha como omitir, como também não tinha como omitir o carnaval que ele estava fazendo, que ele ficou acho que 10 anos fazendo na Argentina. Né? Eu tinha que contar isso. Você queria fazer uma pergunta? Complementando a pergunta dele, né, que é uma aula de história do cinema, eu saí de lá do Itaú com essa impressão, até comentei com uma pessoa, né, que eu tive aula com o Milton Biscaro, que ele dá aula na ECV, Escola Livre de Cinema e Vídeo, né, e eu me reportei a ele, né, com o professor Milton, que ele sempre trazia filmes, né, nesse período, e ao ter esse contato com filmes que até então eu nem sabia da existência deles, eu até comentei com uma pessoa, é um filme para se ver não só do ponto de vista da arte, né, do documentário, da representação negra, mas também é uma aula de história, né. Por outro lado, a gente sabe que a aquisição, como é que se diz, o acesso a esses filmes é complicado. Porque, tipo, alguns ali, tinha até um rapaz aqui do lado que estava anotando, eu fiz a mesma coisa, depois eu fui pesquisar e muita coisa eu não achei. Né? Aí eu queria saber, assim, primeiro, como que vocês localizaram esses filmes, né? E como também que foi a negociação para poder estar utilizando eles no documentário. Olha, a gente começou a fazer o filme bem no momento da crise instaurada na Cinemateca. Então, o material, antes da filmagem, todo o material que eu tentei pesquisar dos filmes, que eu fui à Cinemateca, comecei a pesquisar e tal, foi deflagrada a crise, começou a ficar complicado de ir e tal, foi bem difícil. Muita coisa a gente acaba achando na internet, com péssima qualidade, mas o fato é que os filmes brasileiros, a gente teve, sobretudo aqueles em que os produtores ou diretores estão vivos, esses foram mais fáceis, porque a gente pega em nome do Pitanga. Eu também já tenho bastante tempo no cinema, conheço várias pessoas ali, produtores, aí foi mais fácil pedir, né? E a maior parte deles cedeu graciosamente, né? O que foi difícil é quando é uma outra geração, é o filho que está cuidando,
e o filho não tem muito compromisso, às vezes também o cara está mal de grana, é uma oportunidade de ganhar dinheiro, né? Ou filme estrangeiro, em que o pitanga não significa nada. Mas aqui no Brasil, como os diretores também reconhecem o valor dele e tal, sabem da importância de ter um filme sobre ele, a maior parte cedeu sem problema nenhum. Esses filmes que não foram cedidos, que o herdeiro viu a possibilidade de ganhar o dinheiro em cima, eu abri mão. Nós tiramos Ou aquele Pastores da Noite, que era a Cinemateca Francesa, não tinha como não ter o filme dele jogando capoeira. Para ele é muito importante a capoeira. Então esse realmente foi o filme complicado que a gente teve que remunerar alto, inclusive. Foram uns R$6 mil, não sei, uma coisa assim, não sei. Mas a maior parte deles foi isso. Música também, essa parte eu prometi que eu nunca vou fazer um filme histórico, que tenha material de... Porque é muito complicado o acesso. Depois, a maior parte dos filmes que vocês viram, a gente pegou a lata na Cinemateca ou na biblioteca no Arquivo Nacional do Rio, levou para o laboratório lá ali no Bexiga, Siricolô, telecinamos, digitalizamos o trecho, né? Quer dizer, é dispendioso, é caro, é complicado, né? Música, qualquer música que você usa hoje em dia, o cara cobra R$6 mil, direitos fonográficos, R$6 mil, direitos editoriais. Tem editor e tem um fonograma, a gravadora. E virou tabela, não tem menos de 6 mil não tem. Agora, por exemplo, tem uma cena do filme que a gente localizou o autor, o filho do autor. O cara é jogador de golfe. Aí ele virou para nós e falou assim, olha, não dá, eu vou cobrar, são R$40 mil. Os 40 mil. É isso, pitanga, isso, é tão bonito, eu vou botar o nome do seu pai na tela e tal. Não, meu papai nunca usou incentivo fiscal e em memória a dignidade do papai, eu não posso... Então o que acontece? Eu chamei um amigo meu, pedi para ele fazer uma música, lindo, pianista, talentosíssimo. Ele chamou a amiga dele em Floripa que toca violino e tal, papapá, fez a trilha, ficou linda a trilha. Ficou maravilhosa a trilha. Então tem essa dificuldade que sempre... Uma vez eu pedi para aquele... No Schamberg, eu queria usar o Jodorowsky, um trecho do Jodorowsky. Aí um amigo meu mexicano fez o Crime Delicado comigo, me apresentou o Jodorowsky, escreveu uma carta detalhada, falando da importância, o filme, o cara, o Crime Delicado, o Felipe e tal. Ele respondeu assim, olha, fale com o meu advogado em Nova York. E te aviso, ele gosta muito de dinheiro. Jodorowsky respondeu assim para mim. Aí meus filhos, sabe o que eu fiz? A sua resposta responde a pergunta dele, por que não se faz um filme, por exemplo, com o Roberto Carlos, que eu soube por aí que ele ou a representação dele cobra uma fortuna para liberar a música dele. Sabe o que eu fiz? Fui lá na ilha de edição na hora e tirei a cena. Só esclarecendo, eu usei Roberto e Pelé não perguntando por que nem como. Eu usei como elementos de mídia. O Pelé tem um documentário sobre Pelé. Porque esses dois estão aí toda hora sendo jogados na cara das pessoas. Já o Antônio Pitanga, com a importância que tem, os brasileiros não conhecem. Olha, não vamos polemizar, mas o fato é que tem nego que não quer a bibliografia. O Roberto Carlos, ele vetou a bibliografia escrita. Tem pessoas que a vida é um livro aberto, que nem o Pitanga, que abre mesmo, que não tem vergonha de nada que fez. O meu lamento é que um camarada que nem o Pitanga é pouco conhecido no Brasil. E eu estou admirado pelo trabalho de vocês, né? E quis saber, a partir de que ponto vocês decidiram,
porque é um cara hiperculto, está na cultura do país faz 50, 60 anos e a mídia não divulga isso. E ele passou por todas essas plataformas de mídia que a gente conhece, né? De televisão, teatro, cinema e tudo mais. E, surpreendentemente, vocês fazem um trabalho desse, que a menina já elogiou o suficiente ali, né? E me surpreendeu mesmo. Né? Tem mais, isso é bom. Por exemplo, todo o trabalho de televisão dele eu não citei, porque eu pedi para a Globo, lá tem o SEDOC, pedi uma pesquisa com todas as novelas que ele citou, série e tal. Só que a pesquisa veio muito ruim. Então, se é para levantar uma imagem ruim do Pitanga na televisão, eu prefiro não colocar nada de televisão. Claro. Então não entrou nada. Mas ele é um cara que ele sempre foi entrão. Ele sempre foi. Ele sempre, aquela coisa que ele fala assim, que eu acho que ainda era assim do Sérgio Ricardo. Eu falei assim, lembra, Sérgio, que eu falei para você que se não tem dinheiro para me pagar, você me paga metade e a outra metade fica na sua casa. E assim ele fez com a Cadiegas, ele fez com a Cadiegas, o Sérgio Ricardo, ele vai entrando, ele foi entrando na vida dos outros, né? Então ele, por exemplo, ele chegava, dava carona para o Silvio de Abreu, que hoje é o grande chefe lá da telenovela, mas que tem uma história em teatro, o Silvio de Abreu. Ele foi dar uma carona para o Silvio de Abreu e aí, da Barra até nos Copacabana, não sei aonde, Botafogo, ele, naquele trajeto gigantesco, foi encher a cabeça do Silvio de Abreu. Ele falou, Silvio de Abreu, cadê a família brasileira negra na televisão? Todo mundo não tem parente, não tem nada, o negro não tem parente na televisão. E encheu a paciência do Silvio de Abreu. Saiu a próxima vítima. Sim, daí à frente tem aí foi a próxima vítima. De negro com família e com história, porque é só empregado até então. Outra coisa que ele fez, ele da Manchete, chamaram ele para fazer alguma coisa relacionada à escravidão e tal na Manchete. O diretor, tinha um diretor lá que era o que estava dirigindo, que é o, poxa vida, o cara que fez a Gabriela, fez o Vadinho, pô, meu amigão, parceiro. Curta. Hã? O Curta com a gente, Zé Wilker. Aí ele entrou na sala do Zé Wilker, Zé, tudo bem? Eu vi o Reginaldo Faria entrando aí, meu, o que o Reginaldo veio fazer? Também quero. Não, quero, o que vai fazer? Aí, não, mas você já está escalado. Não, quero fazer o que o Reginaldo está fazendo, quero fazer igual, quero fazer com ele. E aí ele recebeu o roteiro, não tinha, era assim, homem de 40 anos, professor de educação física, namorador, não tinha nenhuma rubrica especificando que o cara era negro, né? Quer dizer, então ele sempre, quando o Sérgio Cardoso fez uma novela lá, Acabando no Pai Tomás, pintou de preto, o Sérgio Cardoso ligou para ele para fazer a novela, eu não vou fazer não foi fazer, aí depois a imprensa veio procurar o Pitanga e ele botou a boca, entendeu? Então essa militância dele dentro da televisão, eu não entrei, mas é muito bacana. Não entrei porque não tinha imagem, porque a tarefa era muito grande, porque eu sou de cinema mesmo e ia descontar o cinema. Como que ele escolhe esse nome Pitanga? Ele falou? Não, é que tá. Essa é uma informação que nós tínhamos também, mas a gente omitiu porque no momento que se deu isso não era tão brilhante. Mas ele fez o primeiro filme dele, e olha que loucura, é um filme do Trigueirinho Neto, chama Bahia de Todos os Santos. E no teste, lá no teste, eles queriam um negro grande, forte. E o Pitanga queria porque queria fazer o teste, ele é baixinho e magrinho. Não, porque eu quero, porque eu preciso, se você me dá uma chance. Enfim, o Walter Webb deu a chance ali para ele, conseguiu, o Walter Webb, não sei se era assistente de direção, alguma coisa assim. E o nome dele era Pitanga. O personagem. O personagem era Pitanga. O nome dele mesmo é Antônio Sampaio. E aí ele fez esse filme, fez a Grande Feira, Barra Vento, se não me engano, ele assina Antônio Sampaio ainda. Aí depois do quarto, quinto filme, todo mundo chamava ele de Pitanga, por causa do personagem dele do Bahia de Todos os Santos, aí ele assumiu.
Tem uma graça que ele, quando ele fez o teste, pegou o teste e ainda tinha uma fila de pessoas. A gente quase filmou isso, né? A gente não filmou até por uma circunstância chata, mas quando ele pegou o teste, ele saiu assim, gente, pode ir embora, eu sou o Pitanga. E aí ele passou a ser o Pitanga. Ele foi assinar depois, mas aí a partir desse momento ele acho que ele já se sentiu o Pitanga. A gente quase filmou isso, né? Uma viagem que a gente teve de fazer, inventar essa cena, refazer essa cena. E foi um dia de greve da polícia em Salvador. Uma semana a gente nem filmou. Quantos filmes que ele fez? Ele fez mais de 70 filmes. Mais de 70? Mais de 70. Eu vi no site dele hoje, tem 80 títulos. Mas tem coisas que precisa ter participação muito pequena e tal. Mas tem mais. Se contar os curta-metragens, então aí perdeu de vista. E peças? Peça deve ter um número, mas eu não sei. Mas deve ter sido umas 30 peças. O Silvinho Guindani, que está no filme, ele fez 2 peças com o Silvinho Guindani. Né? Que ele conta como é que é a relação com a menina, que é uma escola de samba e tal. Esse é o Silvinho. Um outro sentimento que também causa em mim é toda essa obra dele, né, que vocês trataram, é tipo como se nós fôssemos os netos um pouco dele, né? Então, as netas dele, assim. E essa obra, agora parece que ele está dando bastante agora com vocês. Olha aqui tudo que eu fiz. Né? Agora vocês têm a responsabilidade, né? Parece que ele mostra, mas ele mostra chamando a responsabilidade também. Eu achei assim. Ele chama a responsabilidade do Lázaro ali, né? Isso. Você viu? Sim. Não, Maleza é você, não. Você, Maleza. Ele quer que ele chamou o Lázaro para dirigir o filme com ele. Não sei se ele vai dirigir o filme. Que signo, né? Ele é geminiano. Camila também é. Essa cena que ele conversa com o Lázaro, na verdade, é um monólogo, porque só ele fala, me incomodou um pouco quando eu assistia. Parecia que ele estava talvez só usando a imagem do Lázaro. Mas isso, né? Eu acho. Você omitiu ou o Lázaro realmente não falou? Não, eu tenho o seguinte. Respeito da mãe dele, né? Ele tem que ouvir, o Lázaro tem que ficar ali sentadinho, ouvir, aprender e fazer o que tem que fazer. É isso mesmo. Essa é a mensagem que você está gostando. Não, acontece o seguinte, eu acho. Eu vou passar um foco lá. Não, eu acho que é importante a presença do Lázaro ali. E o Lázaro foi muito generoso mesmo, deixou de falar. Só que eu estou ali na conclusão do filme, eu não posso ficar em conversinha. O Pitanga precisa. Ele é o espelho, ele é o próprio espelho, parece que é um trecho de espelho. Mas aqui tá, não dá, eu acho que não dá, não é porque o Lázaro tem a importância que ele tem, que eu tenho que dar a palavra, quando na verdade o Pitanga ele está concluindo o filme, ele tem que dizer a que veio o Pitanga ali, ele tem que falar as coisas que ele tem que falar. Então, no seu sentido, o Lázaro foi usado, não? Não, o Gil ficou parado ali. Também. Quer dizer, por que eles estão servindo? É porque você também acha que os caras são muito importantes para ficar calado. Não, o Carmona também eu achei que ficou um pouco calado. Não, ficou mesmo. Quem teve que servir, serviu. Tem que servir ao Pitanga. Nós servimos muito ao Pitanga, continuamos servindo a ele, com muito orgulho. Você não faz ideia que é conversar com o Pitanga, você não consegue falar nada. Ele é maravilhoso. Papai fala muito, né? O vovô fala muito. Fala demais, mas é importante, né? Enquanto tá no modo cartão. Beleza. 15 minutos. Muito legal. Interessante. Mas eu queria voltar na coisa assim, tipo que o nosso camarada está falando ali, que eu acho que o ponto que ele pegou por 2 vezes, que eu também vejo aqui tentando estruturar na minha cabeça, acho que é menos pela
pela produção do Pitanga, que é imensamente vasta. 80 filmes é coisa pra caramba. Quando você falou, qual é o nome daquele ator sobre, o Vadinho, o José Vilco, todo mundo já sacou quem é. Agora se você fala assim, qual aquele ator que cortou a rede na Barra Vento, como é que é o nome? O Brasil não sabe. E aí acho que é mais pela sensibilidade que a gente tem enquanto da visibilidade que o ator tem, que em relação ao Pitanga, eu pelo menos eu sinto isso. Isso não vem pra gente, né? Da sua perspectiva, a partir do que vocês produziram e produziram muito bem, vocês acham que existe uma dívida em relação ao Pitanga? Uma dívida de visibilidade? Não, eu acho que dívida não tem e o Pitanga também não está magoado. Eu acho que a oportunidade agora está dada para ele ter o lugar que ele merece, porque o filme está nesse terreno mitológico, né, de colocar ele nesse lugar. Mas você como um negro vencedor, cabeça erguida, politizado, que influencia a sociedade e que não está em movimento mesmo, porque ele acha que tem que estar de pé de igualdade, jogando integracionista, né? Aquela coisa de ter que estar no jogo, não tem que estar no gueto. Ele tem isso claro na cabeça dele. E acho que ele tomou também outros caminhos, né? Acho que ele foi ali no cinema, depois também ele deve ter perdido um pouco a vibração, porque mudou também o cinema. Aí ele foi, aí teve essa questão da política, aí teve e tal. Então eu acho que ele voltar agora, isso que o Beto está falando, é muito bacana, porque agora ele volta, mas a vida fases, o tempo todo, foram passando, acho que ele... Então, a filha está fazendo bonito, né? A filha é uma pessoa que tem um estrelato que ela tem, que ela que estava respondendo você de novo, né? Passando o bastão que eu falei para o Lázaro, mas ele está passando... O Rocco já é mais descompromissado, ele até estava muito inseguro, o Rocco, quando a gente foi filmar com ele, porque ele achava que ele não ia estar à altura do pai e da irmã, que são muito engajados. Né? A Camila está sempre em campanha, sempre oferecendo a cara, emprestando o discurso, o poder que ela tem de comunicação para se engajar em movimentos e tal. Ela é muito militante, a Camila. Né? Se você tiver o contato do Rocco, né? Mas aí o Rocco foi incrível, foi encantadora a conversa do Rocco, né? O Rocco se colocou muito bem ali com o pai. Essa coisa dele querer, né? Ele se expressou muito bem, o Rocco. Agora eu acho que ele tem isso. O Rocco, o Pitanga já é um clã, né? Então eu acho que sofreram um golpe terrível ano passado, que o Pitanga logo apareceu, porque a Camila, ela é muito forte, é geminiana, muito valente, mulher forte, autoconfiante, inteligente, e está sempre botando a cara, só que ela tomou um golpe duro, que ela deu uma baqueada. E o pai na hora, opa, vem cá minha filha, apareceu na mídia. Ele estava ali, ele estava sumindo na mídia e de repente ele aparece como o pai da Camila, que, opa, porta-voz da Camila, né? Então eu acho que está vendo que loucura, né? O destino e tal. Né? Eles se calaram, se emudeceram e de repente agora a Camila e o Pitanga estão lá no Rio, estão com muita disposição, vão lançar o filme, vão falar para a imprensa. Eu estou há muito tempo sem falar para a imprensa, a Camila vai voltar fortalecida pelo filme, né? E a luta continua. Mais uma colocação que eu achei... desculpa se tinha... Não, é você só que está com a mão levantada. Que eu achei nobre da parte dele, uma coisa inovativa, que ele foi o primeiro damo, né? E ele retrata isso no filme assim, com uma leveza, ele fez projetos. E eu achei isso tão interessante, né? Porque sempre tentam retratar aquela parte do homem negro valente, homem negro que manda, que faz, que acontece. E ele se colocar numa posição de segundo plano e deixar a Benedita olha aí, ó. Olha aí, mais uma coisa que você vê aí.
E deixar ela em primeiro plano, eu acho que é uma coisa nobre que também a gente não vê muito, e que o filme também retratou de alguma parte, quando ele fala dos projetos sociais, como ele fez como primeiro-dama. Ele é inovativo em várias frentes, e uma dessas, primeiro, a solidão da mulher negra, como a gente sabe, ele está casado com uma mulher negra, tantos, né? Porque mais de 20 anos, não sei, com a Benedita. Já deve ter perto disso. Então, estar casado com uma mulher negra e deixar ela brilhar em primeiro plano é uma coisa inovativa. Por isso que nós colocamos Beth Belly ali na trilha, em primeiro plano, né? Eu acho que tem isso, é muito importante ali dele mesmo, porque ele foi para retaguarda e serviu a Bené. E ele, desculpa, só mais uma coisa, que ele obedeceu a Ruth. Ele ouviu a Ruth, né? A Ruth tem 92, né? 92, quando filmou, deve ter uns 94. Ele ouviu a Ruth, falou mais do que ele. Porque a Ruth é E mais ela deu velha. uma bronca nele, para variar. Deu uma bronca, né? Mas na hora do Lázaro, o Lázaro... É que ali eu estou concluindo o filme, eu estou indo para o pai, eu preciso que o Lázaro dê essa força e preciso colocar ele naquele... Porque você vê que no filme, todos os últimos encontros são com negros. Inclusive a Maria do Rosário, que é uma famosa crítica de cinema, a assessora de imprensa falou assim, ela vai adorar, porque eu acho que é um dos únicos trailers de cinema brasileiro que a maior parte do elenco é negra, né? Da nossa, completando o que ela está falando, e que você também apontou, na nossa geração tinha-se um grande respeito aos mais velhos. E eu acho que essa conversa dele com o Lázaro e dele com a Ruth reforça bem isso, que depois fecha no Rolo e fecha nos netos. Que é uma coisa que a geração atual está perdendo. E tem Nós vamos encontrar muito isso que você pega, você pega a família negra de 100 anos para baixo, de 60 a 100, você vai encontrar isso que se reflete também muito na cultura japonesa. São duas etnias que me vêm assim à mente no momento. Que tem essa ligação, essa atenção, às vezes até discorda, mas ouve e respeita. E lá na frente faz um link. Quando ele fala que ele está lá falando para a Camila, olha, cuidado que você vai cair, e ela está não toda, aí ela vai, quebra a cara, ela fica. Ou seja, avisou. Lá na frente, provavelmente, pode ser que ela vai fazer a mesma coisa com o filho dela. Olha, eu tomei um cuidado com o filme, que eu estou fazendo, nós estamos levando o filme para escolas técnicas. Eu fui ali para Jardim, Jaraguá, fui para Franco da Rocha, vou para o Grajaú. Por favor. Oi? Vai para a cidade de Tiradentes, por favor. Preciso encontrar uma ETEC lá. Aí o que acontece? Eu estou vendo aquela molecada de 16 anos, terminando o filme e ovacionando. Eu tive esse cuidado e essa vontade que o filme, de tirar coisas, eu quero que o filme seja, que o Pitanga fale com a juventude, que ele faça essa coisa de ser o griot, né? Ser o Gun, como é que é? O Gum? Ser o Gum, né? Eu quero eu adoraria que ele pudesse ser essa coisa que nem o menino fala do tio que ensina pelo exemplo, né? Então, vamos ver se ele chega nesse lugar. Você queria perguntar? Isso é uma última questão. É que dirimindo todas as questões do plano do conteúdo, realmente é uma família empoderada, a questão da posição da mulher, mas eu ainda fico muito interessado no plano da expressão, por ser semioticista. E aí eu queria te perguntar como é o que é ser diretor, o que é esse processo de ter um roteiro, então ter algo do previsível, mas ter as questões do acaso que interrompem. Como se dá depois essa seleção, como você mencionou várias vezes, que há uma seleção, há um corte, há rupturas, e ainda
como tudo isso acontece quando você vai parir esse filme, então quer dizer, você assina esse filme é seu, e quando ele vai para o mundo, as pessoas vão dizer que gostam, que não gostam, criticar para bem, para mal, como que é isso, e manter a sanidade mental diante de parir uma obra dessa? Então, a melhor parte de fazer um filme é fazer, é realizar, é na hora que você está passeando no mundo. E com um salvo-conduto, né? Porque nós tivemos o prazer e a honra de passar 1 hora na frente do Gilberto Gil, cara. No Caetano Veloso, com a Betânia, que foram nossos ídolos quando eu tinha 15, 16 anos. O Renato era fazer a nossa cabeça. Então, assim, o mais legal é estar no set. Essa coisa de fazer cinema em que você planifica tudo, faz roteiro, e tudo você vai querer, essa frustração, não, agora eu quero filmar aquilo que eu pensei, é muito chato, eu acho. Porque o processo tem que ser vivo, fumegante. Né? Então, estar aberto ao imponderável, à surpresa, ao acaso, e ter é um set, é um ateliê, né? É que nem um cara que pinta. Ao mesmo tempo eu falo que é fazer uma festa, a gente faz rave, né? E tal, toma uns drinks e tal. Não, a gente faz cinema, que é uma festa. Tem que ter esse espírito dionisismo dentro do set, né? Eu acho que isso está aberto, está permeável. Isso é uma coisa que eu lembro que o Bertolucci falou para mim quando eu era moleque, que eu adorava, que isso ficou muito marcado na minha vida. O set de filmagem tem que deixar a porta aberta. Tem que deixar a porta aberta, assim, tem que deixar aberta. Né? Metaforicamente, é aquilo que vai te surpreender, que vai entrar, não ir para o set de filmagem fechado. Agora, essa coisa da aceitação do público, é lógico que a gente tem uma missão de se expressar, de ocupar a ágora, né? Falar alguma coisa que vale a pena, que influencie no movimento das ideias. Isso é uma missão, né? Mas isso tudo legitima a você prosseguir abrindo caminhos, né? Isso a gente faz filme, só vai conseguir fazer outro filme se a gente se der bem, né? No anterior, né? Senão o caminho vai se fechando, as portas vão se fechando. E a ideia é discutiva com a história do cinema, a história do negro, a história dos filmes brasileiros, a história do cinema brasileiro. É tudo tão muito rico, com tão pouco tempo para contar. Então eu acho que o Beto conseguiu, limando depois ali, de mostrar essa trajetória que ele escolheu de olha, é positivo, é bom, vamos nessa, né? É uma porta aberta, né, para determinados debates. Eu fico assim, eu não sei se eu desconheço mesmo a ignorância, né? Mas tem certas figuras, tipo da Ruth de Souza, da Léa Garcia, que acho que também mereceriam, sabe, um documentário mais ou menos na mesma linha da Transitânia, né? Eu sei que o filme que o Joseph fez, Ao Filho do Vento, em certo sentido, é uma homenagem à trajetória da Ruth, né? Mas foi algo assim, claro, tem seus méritos, está na ficção, e não é algo tão explícito assim, né, que reconheça a trajetória dela. E eu acho assim, né, ela vai com quase 100 anos, né, enquanto ela está por aqui ainda, e ela teve uma trajetória muito importante, né, desde o Teatro Experimental do Negro. Acho que essa história também devia ser contada, né. E aproveitando que você é uma portinha aberta desse debate, né? Eu acho que consegue porque se juntar todas as aparições da Ruth de Souza, não dá um filme de 3 horas. Se der 2 horas é muito. Eu gosto quando ela fala assim, quando ele fala, quando eu te vi no Sim a Moça, e ela começa com os olhos dela brilhando, lembrando daquele. Porque para mim seria uma tentação colocar a imagem da Sim a Moça. Né? Mas como eu vou tirar os olhos dela, né? Os olhos dela, o Pitanga falando assim, a moça, e ela lembrando com os olhos. É muito maravilhoso. Brilhante. E aí ela começa a falar que eu achei muito legal também, que eu selecionei, que é uma senhora da idade dela,
falando do céu, né? Do céu da Globo, né? Como é que é o paraíso da Globo, que é, não tem negro, mas ele tem um cavalo negro, e eles dois tirando sarro, né? Que aí o filho do de tiro, né? Tipo, vai no negro do céu porque morreu de tiro. Morreu de tiro, Roberto, o Brasil está em ascensão no cinema, está produzindo mais de 100 filmes hoje, né? Desde há 15 anos para cá, que é mais 70 a 100 filmes. Quem acompanha o filme B, vê claramente que a bilheteria hoje está crescendo cada vez mais, né? A Minha Mãe é uma peça, teve um sucesso tremendo, você soube, né? Eu não, graças a Deus. Eu sei, mas dentro dessa realidade, que há 15 anos que o cinema nacional está indo super bem, como é que você vê essa crise política que o país está atravessando, que está todo mundo, a Lava Jato está levando ao país ao caos, eu acho, quer dizer, a economia está cada vez pior. Como é que você vê o cinema nacional, se ele vai continuar crescendo ou não? Porque há 15 anos que cada vez mais que se produz mais cinema. E o Brasil hoje é conhecido, quer dizer, o Brasil hoje no cinema ele está super forte. Como é que vocês veem se vai continuar ou não com essa crise política? E por que, por exemplo, agora no Festival de Berlim, a gente soube que foram mais de 7 ou 8 filmes lá, e que aqui você não consegue ter essa pré-estreia. Quer dizer, os cineastas do nosso país, eles querem levar o filme para fora, mas para o próprio país eles não trazem o filme, né? Agora, quem ficou sabendo do Festival de Berlim, viu que tem vários filmes aí que vai entrar em cartaz agora. Hoje teve pré-estreia, vai entrar um filme maravilhoso, imperdível, que chama Era um Hotel Kennedy. Não, esse eu assisti já. Filme do ano. Para mim, esse é o cinema que me interessa. É muito bacana o filme, como linguagem, como encenação, como importância, como relevância do assunto. Não foi para Berlim, mas foi para vários outros festivais. É um filme de destaque mesmo. Não, mas é que na realidade a vai gente passar aqui no meio de abril só. O brasileiro, o cineasta, por exemplo, tirando de você, que você tem a capacidade de trazer o filme para o país, de mostrar. Tem muitos cineastas que eu acho que eles preferem aparecer fora do que aparecer aqui. Porque você vê... lá fora para depois... Isso, dentro dessa perspectiva... Ele vem para cá. E aí, dentro dessa perspectiva, quando você vai para o Cinemark, fica lá... O Cinemark fica 3 semanas. E aqui você não consegue assistir. Você só consegue assistir no cinema. E se der, ele chega aqui, no contrário. Ele consegue ficar 2 semanas em cartaz, quer dizer, as pessoas que fazem cinema aqui, que fazem cinema na FAP, não conseguem assistir os filmes nacionais. Como é que você vai fazer uma formação para os futuros cineastas do nosso país, se os próprios brasileiros não querem mostrar o filme aqui? Quer dizer, tem muita coisa errada, mas o que tem, que eu acho que você colocou no contexto político agora, atual, hoje, a questão é que o negócio cinema, que é a comédia, que faz sucesso e tudo mais, grande bilheteria, já o fundo setorial, o Ministério da Cultura, Ancine, o fundo setorial, isso tudo já deu certo. Enquanto existe crise na indústria nacional, parece que na agricultura vai bem, mas a colheita foi ótima, mas a indústria, a recessão, o cinema goza de muita saúde, o fundo setorial, aquele negócio que o rapaz do PCdoB implantou, Manuel Rangel, depois do 3º mandato, aquilo tudo ele montou de um jeito que está funcionando. É uma atividade hoje rentável, é um negócio. A gente está na margem. A gente tem 30 anos de cinema, mas estamos à margem daquilo. A gente mora no cantinho, porque nós não estamos naquele esquema de cinema comercial. Então, por isso que eu não conheço o tema que você está me perguntando, que nós não vamos falar bobagem, porque nós não acompanhamos mesmo. Porque a crise... A questão do como é que funciona o cinema, o plano de negócio do cinema, então a gente não tem isso aí muito com a gente. A gente faz um filme, se dedica
busca recursos, tenta tornar aquele filme bem argumentado, bem justificado, com um bom orçamento e tal. Vamos atrás de investimento, fazemos o filme, aí vamos ver como é que vai dar. Nós temos experiência com a Sony, foi uma tragédia de ruim, por omissão mesmo de plano de lançamento, por mais exibição do material de divulgação. Agora a gente lança no espaço, com a Ademar de Oliveira, um lugar pequeno, depois vai para a Globo News, que a Globo Filmes botou dinheiro, vai para a Globo News, muita gente vai ver na Globo News, depois ele provavelmente, algum estudante sabe, vai colocar na internet, e vai muita gente ver no YouTube, entendeu? Eu só queria acrescentar aqui uma coisa, que é o seguinte, está sendo realmente promovido e produzido foram muitos filmes brasileiros, 130 e tantos esse ano passado. O grande problema, que aí a discussão que fica, o problema é o seguinte, o dono da sala de cinema não é artista, ele é empresário. Então ele está cagando se o filme é japonês, de série, ele quer que ocupe todas as poltronas. Então, não foi dado esse plano miraculoso, que até foi razoavelmente bem sucedido pelo Magalhães, no meu ponto de vista. Ele foi bom porque ele cresceu a produção fora do eixo Rio-São Paulo. Tem muita gente filmando em todos os outros estados por conta do fundo setorial, que foi atrás e variou dinheiro com os estados. Assim, a Paraíba, você tem 1.000, eu ponho 1.000. Você tem Recife, que já estava pondo 11.000, puseram mais 11.000, olha quanto cinema bom que eles fizeram, né? Agora, o dono da sala de cinema, o Cinemark, esses caras, essas empresas, né, que não são brasileiras e tal, e mesmo o Severino Ribeiro, o cara não está interessado, então ele não passa. Você falou de filme que foi para Berlim, eu fiz um filme que foi para Berlim, nós fizemos, Sangue Azul, o filme Lido Ferreira, que nós passamos aqui na tela aqui. Viemos aqui, conversamos aqui com vocês. Vocês passam aqui, no nosso país, que eu estou falando. Então, não é o cineasta que não quer passar o filme no Brasil, essa é a discussão. Mas essa que dá a impressão, porque o brasileiro não consegue assistir os seus filmes. Quer dizer, você tem um espaço como o Cine USP, como o Festival dos Tiradentes, só que isso não basta. Você tem um canal curta que passa os filmes que você já viu. Tem um canal Brasil, quer dizer, o canal curta está super bem, está indo bem. Só que você é filme que passa 5 vezes que você já viu e passa 3, 4 vezes. Quer dizer, você tem que ter uma opção. Bom, o King Kong é melhor passar o King Kong? Não, o canal curta está indo super bem, o canal curta. O produtor brasileiro liga, cobra, como é que foi. Quando ele pega o filme americano, ninguém liga, ninguém acha paciência. Então, realmente, o que o Renato falou, o exibidor, ele, nessa coisa nossa que a gente tem idealista, por isso que mesmo o que eu acho que, voltando ao assunto, né, que tem a cota na universidade, devia ter cota no Congresso, devia ter no Poder Judiciário, devia ter cota em tudo quanto é lugar. O Brasil precisava tomar de jeito que a gente é miscigenado mesmo, que a gente realmente tem que ser feliz junto, ter chance para tudo. Isso é a situação ideal, essa é a situação ideal. Então o cinema, qual é a situação ideal? É que que a gente assista a 25, 30 contos, shopping. Não é um lugar para ver cinema assim. Né? Isso é maravilhoso vocês estarem mesmo levando isso para as escolas. O filme não pode deixar de não estar nas escolas. O que a gente quer é que o filme... Agora, fazer cinema. Você está falando de fazer cinema. Assim como o negro já chegou na universidade, não tem caminho sem volta. Já está ocupando a sociedade. Já tem câmera. Já todo mundo tem câmera agora. Todo mundo já tem tecnologia para fazer cinema. Então o filme já está. Já temos mídia, já temos internet. Já temos o YouTube. Quer dizer, já é um processo sem volta. E o Sérgio Moro precisa saber, viu, Beto? O Sérgio Moro precisa saber que a Petrobras é a estatal que mais patrocina filme no nosso país. Quer dizer, o Sérgio Moro precisa ter na consciência dele isso, que a Petrobras é o que mais patrocina filme e teatro. E parece que a Petrobras... Parece que a gente é que levou o dinheiro, né? Fala, querido. Não, fala mais uma pergunta só, depois pra gente... Não, mas já está todo mundo levantando, vamos para embora, gente. Aqui fica segurando, né? Não, tá irrelevante, mas eu preciso muito
saber, quem venceu a partida de sinuca? Ele ou o Padilha da Viola? Porque corta bem. Ele vai, né? Porque isso é generoso dele, tá vendo? Mais uma camada, mais uma camada. Porque na hora que ele vai dar a tacada final. E a última bola, né? Que é a última bola. Ele pergunta do Vasco. E o nosso Vasco? E falando no Vasco, eu achei assim, o máximo da sabedoria dele, quando o Rocco, desculpa, só uma oportunidade, ele volta. Quando o Rocco fala que foi do Flamengo, ele não se dá por vencido, ele fala porque nós que somos comunistas, nunca fomos doutrinados por várias esse é capoeira mental, genial, cara, é genial. Desculpa, volta para ele, incrível que pareça, ganhou, mas ele não joga nada. Mas o Paulinho deu 20 pontos de dianteira e ele de vez em quando pegava a bola do Pitanga Branca e botava na reta, né? Então o Paulinho deu muita chance e ele acabou ganhando. Valeu. É isso,